aí pessoal, boa noite, tá bom? A gente vai explicar um pouquinho a parte que ficou faltando para vocês poderem fazer o restante das lições. Vocês já fizeram então o exercício do 1 ao 6, depois a gente vai evoluir um jeito de vocês poderem entregar para mim. E a gente vai fazer os exercícios 7, 8, 9 e o 10, só que para isso eu tenho que explicar a segunda parte, tá bom? Argumentação. Nós vamos trabalhar com argumentação agora. É um discurso que cadeamos proposições para chegar a uma conclusão. Lembra que eu expliquei a questão das proposições. Você tem a primeira, a segunda e nós vamos tentar chegar na terceira. Só que assim, a gente vai trabalhar com a verdade, que é a matéria, o conteúdo das proposições. Lembra que eu falei que tem proposição que pode ser verdadeira, tem proposição que pode ser falsa. A gente pode chegar no argumento que tem uma proposição falsa, mas ele funciona. Então tudo isso eu vou falar. Os argumentos, eles são válidos ou não válidos, tá? Então assim, o que nós vamos fazer? O exercício que eu vou chegar no final para vocês é explicar como que funciona. Você coloca as proposições e chega numa validade. Então, por exemplo, nós vamos ter, se o argumento funciona, ele é válido. Se ele não funciona, ele é inválido. Tá bom? Mas vamos entender como funciona isso. A validade de um argumento decorre exclusivamente do tipo de relação que se estabelece entre as premissas e a conclusão. Então você vai ter a primeira e a segunda e vai chegar numa terceira, sendo independente do conteúdo das proposições, ou seja, da sua verdade ou falsidade. Assim sendo, um argumento ele é válido quando a conclusão decorre necessariamente da relação estabelecida entre as premissas. Um argumento não é válido, no caso que ele é inválido quando a conclusão não decorre das premissas. Nós vamos explicar como que nós vamos fazer isso. Então nós vamos fazer os elementos do silogismo. Lembra que eu expliquei na sala? O termo menor é o termo de menor extensão, ele é o sujeito da conclusão. Termo médio é o termo responsável pela união dos extremos na conclusão lógica, tornando assim possível o silogismo. Então nós vamos também ter o termo maior, que é o tesão, que a gente brincou, né? Que é o tesão, isto é, o termo de maior extensão. Ele sempre vai ser o predicado da conclusão, sempre o atributo da conclusão. Muito bem. A primeira premissa vai ser a premissa maior, a segunda vai ser a premissa menor. E a terceira vai ser sempre a conclusão. Vocês têm que entender isso porque na hora do exercício que eu vou fazer com vocês lá no Excel que vocês vão preencher, vai ter vários momentos que eu vou colocar as três premissas, ou vou colocar duas, ou não vou colocar nenhuma, vocês vão ter que resolver essa questão. Mas tudo bem, vamos lá. Certo? Então, um exemplo que eu dei na sala. O mercúrio não é sólido. O mercúrio é um metal. Logo, algum metal não é sólido. Tá bom? Vou avançar aqui, então. O mercúrio é o meu termo médio. Tá? O termo médio é o termo que vai se repetir. Okay? Ele vai se repetir aqui e vai se repetir aqui. Ele sempre vai... como que você vai saber, professor, como que eu sei quem é o termo médio? A palavra que repete na primeira é a palavra que repete na segunda é o termo médio. O termo maior é o tesão, tá? Que ele vai ser sempre nessa premissa. E o termo menor vai ser sempre nessa premissa. Aqui embaixo você tem a conclusão. Logo, algum metal não é sólido. Então você vai ter termo menor sujeito, termo maior predicado. Muito bem. Aquele exemplo que eu dei, né? Todos os cães são mamíferos, todos os gatos são mamíferos, logo todos os gatos são cães. Nesse silogismo as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. A argumentação é inválida. Tá? A gente vai explicar daqui a pouco. Todos os homens são louros, né? Pedro é homem, logo Pedro é louro. Percebemos que a primeira premissa é falsa, porque tá vendo, nem todos os homens são louros. E concluímos que o raciocínio não é válido, mas estamos de um argumento logicamente válido, isto é, que não fere as regras do silogismo, que a gente vai ver daqui a pouco. Todo inseto é um invertebrado, todo inseto é um hexápode, tem 6 patas. Logo, todo hexápode é um invertebrado. Nesse caso, todas as proposições são verdadeiras, mas a inferência é válida, ou seja, na hora que você coloca a resposta lá, você vai colocar que ele é inválido. Muito bem. Regras do silogismo. Primeiramente, vamos distinguir verdade e validade. Em seguida, consultaremos as regras do silogismo. Muito bem. Preciso muita atenção no uso do verdadeiro e falso, válido e inválido. Verdadeiro e falso é uma coisa, válido e inválido é outra. As proposições podem ser verdadeiras ou falsas. Uma proposição é verdadeira quando corresponde ao fato que expressa. Os argumentos são válidos ou inválidos e não verdadeiros e falsos. Tá vendo? Então, assim, olha o que ele está dizendo.
as proposições são verdadeiras ou falsas. Então, a primeira proposição, que é aquela frase, e a segunda proposição, que é a segunda frase, elas são verdadeiras ou falsas. Quando eu peço conclusão, por exemplo, eu falo assim, aplique as 8 regras. Você vai dizer para mim que ele é inválido ou ele é válido. E aí você tem que falar para mim qual regra que ele não passou. Isso também eu passei para vocês, né? Argumentos podem ser válidos, mas não verdadeiros. Eles podem ser verdadeiros, mas não válidos. Ou seja, as proposições podem ser verdadeiras, mas ele não pode funcionar. Falso e inválido, ou seja, as três proposições podem ser falsas e ele é inválido. Verdadeiros e válidos. Um argumento sólido, que é o que a gente precisa. Tá bom? Então vamos às 8 regras. Muito bem. 8 regras do silogismo. O silogismo só deve ter 3 termos. O maior, o menor e o médio. Não tem um terceiro, não tem uma terceira pessoa aqui não. De 2 premissas negativas nada resulta. E de 2 premissas particulares nada resulta. De 2 premissas negativas. Então quando você fala assim, nenhum cachorro é animal. Algum aluno não estuda. Então isso é uma premissa negativa. Você pode também colocar um não na frente, lá no não. Todos não são alguma coisa. Ou seja, não existe conclusão. De 2 premissas negativas não resulta nada. Ou seja, se você coloca 2 proposições, uma em cima e embaixo, que sejam 2 premissas negativas, não existe uma terceira. De 2 premissas particulares também não tem conclusão. O termo médio nunca entra na conclusão. Muito bem. O termo médio deve ser pelo menos uma vez universal. Tá? Nenhum termo pode ser universal na conclusão sem ser universal nas premissas. De 2 premissas afirmativas não se conclui uma negativa. Esses 6 eu vou explicar daqui a pouco de novo. E a última, a conclusão sempre segue a premissa mais fraca. Se uma delas for negativa, a conclusão tem que ser negativa. Se uma delas for particular, tem que ser particular. Muito bem. Exemplo. Tem aquele exemplo que eu passei para vocês. Todos os cães são mamíferos, todos os gatos são mamíferos. O termo médio que aparece na primeira e na segunda premissa é mamífero. Ele faz a ligação entre cão e gato. Segundo a regra 5 do silogismo, o termo médio deve ser pelo menos uma vez universal, mas nas 2 proposições ele é particular. Então, se você olhar aqui, por isso que você tem que ter aquela tabelinha que eu passei para vocês, né? Aquela tabelinha você tem que consultar o tempo todo você tem que consultar. Você tem que saber quem é quem nessa história. No exemplo 4, os 3 termos são inseto, hexápode e invertebrado. Termo menor, hexápode, tem extensão particular na premissa menor. Tá? Então a premissa menor é a premissa de baixo, a segunda é a segunda. Todo inseto é hexápode, mas na conclusão é tomado em toda a extensão, portanto não está de acordo com a regra 6. Qual que é a regra 6? Nenhum termo pode ser universal na conclusão sem ser universal nas premissas. Isso daqui a pouco eu explico de novo, a gente faz um exemplo mais prático. Esse exemplo aqui, todos os cães foram cachorro, Snoopy é um cão, logo Snoopy foi um cachorro. Muito bem. Voltando então, eu vou voltar aqui um pouquinho. Então a gente agora vai fazer um exemplo um pouquinho mais prático, tá bom? Vamos lá. Todos os cães foram cachorros. Muito bem. Snoopy é um cão. Esse exemplo vai ficar um pouco mais claro para você entender. É difícil explicar isso aqui, como posso dizer, no slide, né? Mas lembra dessa sua tabelinha aqui, essa sua tabela, você vai ter que consultar o tempo todo. O tempo todo tem que consultar essa tabela, tá bom? Vou até chegar mais perto aqui, se você não esqueceu dela. Olha lá. Então você tem aqui tipo de proposição A, E, I e O. E você tem aqui o que o sujeito ele é. Se ele é universal, se ele é particular, tá aqui. Tá? E a proposição que ele é. Muito bem. Então tá aqui. Vamos lá. Termo médio. Quem é nosso termo médio? Que é o termo que faz a ligação entre as 2 proposições. Tá aqui. Cães. Tá? Já definimos que é cão, porque tá aqui, Tá aqui, tá aqui. O termo maior. Premissa maior é sempre a de cima, premissa menor sempre a de baixo. Todos os cães foram cachorros. Beleza. Termo maior tá aqui. Termo médio tá aqui. Muito bem. Snoopy é um cão. Termo menor, sempre o termo menor tá aqui, O termo menor tá aqui. E o nosso termo médio tá aqui. Apesar das palavras serem diferentes, mas
Aí. Conclusão. Como é que fica essa conclusão, então? Muito bem. Logo, o Snoopy foi um cachorro. Professor, como que eu vou entender quem é quem nessa história? Lembra que eu falei lá atrás? Termo maior é sempre predicado e termo menor sempre sujeito. Tá aqui. Vamos lá. Então tá aqui, ó. O termo menor é Snoopy e o termo maior cachorro. Então, a conclusão sempre vai ser o termo menor primeiro e o termo maior depois. Professor, como que eu identifico isso? Na primeira premissa, o termo que repetir na primeira frase, que está aqui, ó, primeiro termo, tá vendo essa é a primeira frase, segunda frase, proposição, no nosso caso, é aquilo que eu falei na sala, a partir de agora a gente chama de premissa. Todos os cães foram cachorros. Então, os cães tá aqui, apesar de estar aqui tá no plural, aqui tá no singular, mas é o termo que repetiu. Repetiu na primeira, repetiu na segunda, termo médio. Beleza. Não importa onde ele vai ficar. Se ele fica aqui, se ele fica aqui, se ele fica aqui, se ele fica aqui. Beleza. Muito bem. Termo menor, olha ali. Sempre vai ser o sujeito. Termo maior, sempre predicado. Opa. Termo maior, sempre predicado. Muito bem. Desculpa o erro aí. Vou dar outro exemplo. Olha lá. Estrutura do silogismo. Olha lá. Todos os mamíferos são animais. Todos os cães são mamíferos. Logo, todos os cães são animais. Olha aqui, ó. Termo médio é o termo que repete. Termo menor, olha, vamos começar aqui. O termo maior está aqui, ó, que é animais. Ó, premissa maior, premissa menor. E conclusão. Prestem bem atenção nisso. Nós trabalhamos sempre com 3 frases. Então eu coloquei aqui para vocês, ó. Termo menor, até coloquei em verde, ó. E, ó, termo menor, ele está na segunda premissa, ele é o sujeito da conclusão. Termo maior está sempre na primeira premissa, ele é sempre predicado da conclusão. Os dois aqui que sobrou, ele não faz parte. Ele é o termo médio, desculpa, ele é o termo médio. Tá bom? Muito bem. Fiz uma brincadeira, vamos lá. Todos os homens são mortais. Alguns homens são pessoas simpáticas. Logo, algumas pessoas simpáticas são mortais. Vamos ver quem é quem aqui. Termo médio é o termo que faz a ligação. Termo maior está aqui. Termo menor está aqui embaixo. Olha lá de novo. O termo menor é o sujeito da conclusão. O termo maior é o predicado da conclusão. Então, todos os homens são mortais? Verdadeira. Alguns homens são pessoas simpáticas? Verdadeira. E a conclusão? Algumas pessoas simpáticas são mortais, porque né, não tem todo mundo, né? Tem quem não é simpático. A primeira, ela é universal afirmativa. Lembra, todos os homens. Tudo que começa com todo, todas, todos e todas, eles são sempre universal. E ela é afirmativa. Alguns homens são pessoas simpáticas. Então, alguns, particular, afirmativa. Logo, algumas pessoas simpáticas são mortais. Ele está dizendo que ele passa umas 8 regras. Muito bem. O silogismo deve ter 3 termos. Muito bem. Tem os 3 termos? Termo médio, termo maior, termo menor. Beleza. Fechou. De 2 premissas negativas nada resulta. Tem 2 negativas? Não. Não tem 2 premissas negativas. De 2 premissas particulares. Tá? Aqui, ó. Aqui tem uma universal e aqui tem uma particular. Certo? O termo médio nunca entra na conclusão. O termo médio não entrou na conclusão. Tá aqui, ó. Aqui, ó. O termo médio é homens. Tá vendo? Até coloquei em vermelho para você não errar. Tá bom? Tá aqui. Homem tá aqui e homem está aqui. Não entrou na minha conclusão. Tá aqui. O termo médio deve ser pelo menos uma vez universal. Então o que você vai fazer? Aquela sua tabelinha está aqui. Então é bem simples. Professor, como que eu vou saber o meu termo médio ele é universal ou não? Então o que você vai fazer? Primeiro, todos os homens são mortais, certo? Está aqui. Ela é uma universal afirmativa. Se eu for na minha tabela, uma universal afirmativa está aqui, ó. O meu sujeito é homens, tá vendo? O termo médio é um sujeito, é o sujeito da premissa, é o sujeito. É só você olhar, ele é universal, tá vendo? Ó? Todos os homens são mortais. Então ele seguiu a regra, né? Que o termo médio deve ser pelo menos uma vez universal. Passou, beleza. Nenhum termo pode ser universal na conclusão sem ser universal nas premissas. No nosso caso, uma proposição particular afirmativa
tanto o sujeito quanto o predicado, ele, e na sua tabelinha, ele é particular. Se você for no seu caderno, vai estar um pouquinho diferente da tabelinha que eu estou aqui. Aqui está escrito não universal, mas é a mesma coisa. Não universal quer dizer que é particular. Muito bem. De duas premissas afirmativas não se conclui uma negativa. As duas são afirmativas. A conclusão sempre segue a premissa mais fraca. Lembra aquela regrinha? Ó, entre universal e particular, particular. Entre afirmativa e afirmativa vai ficar afirmativa. Se fosse uma negativa aqui, entre A e N, fica N. Muito bem. Outro exemplo. Todos os homens são mortais. Certo? Alguns homens são pessoas simpáticas. Então, logo, algumas pessoas simpáticas são mortais. Aqui está um exemplo de como que nós vamos fazer nossos exercícios, tá bom? Só está faltando um item que eu vou explicar já em seguida. Todo A são B. Então, olha aqui. Todos os A são B. Todos os A, olha aqui, o homem seria a nossa letra A, são B. Alguns A são C. Então, são 3 termos. Muito bem. A regra diz, silogismo só deve ter 3 termos. Tá lá. Mortais. Está aqui, termo maior, na primeira premissa. Pessoas simpáticas, termo menor, beleza? E homens, meu termo médio. Muito bem. Quantidade e qualidade. A primeira é universal afirmativa, a segunda é particular afirmativa, a terceira é particular afirmativa. As 3 são válidas, muito bem, verdade e falsidade, tá bom? Eu até fiz errado aqui, era para ser um S. As 3 são verdadeiras. Presta atenção nessa forma. É isso que você vai fazer. Eu vou pedir em todos os exercícios a forma do silogismo. É só você prestar atenção. O primeiro termo que está aqui em cima, tá vendo aqui onde está homens? Sempre esse primeiro sujeito aqui, ele vai ser a letra A, não tem jeito. Todo A, algum A, nenhum A, essa vai ser sempre, essa primeira palavra que está aqui, esse primeiro conceito que vai existir aqui, vai ser sempre nossa letra A, tá bom? E aí ele passou nas 8 regras, né? Ele passou nas 8 regras, tá bom? Vamos ver um outro aqui. Alguns artistas não são geniais. Todos os artistas são pessoas criativas. Algumas pessoas criativas não são geniais. A primeira, verdadeira. A segunda é falsa, porque nem todo mundo é criativo. E a terceira é verdadeira. Termo maior, geniais. Termo menor, pessoas criativas. Termo médio, artista. Ó, o artista repete. Ó, a palavra apareceu aqui, ó, e apareceu aqui embaixo. Lembra? A palavra que sobrar, vamos supor aqui. Alguns artistas não são geniais. Então você já sabe que artista e artista apareceu aqui. Então você já sabe que esse vai ser o predicado e esse vai ser o sujeito. Olha lá. Então, algumas pessoas criativas, tá aqui, ó, termo menor, são geniais. Termo maior. Muito bem. Particular negativa, universal afirmativa e particular negativa. Olha de novo, ó, presta atenção na sua forma. Tá aqui, ó. Alguns A não são B, todos, aí você pode colocar todos os A são C e alguns C não são B. Ele passou, ele é um argumento válido. No exercício eu vou pedir a validade do silogismo. Então você vai falar assim, ele é válido porque ele passou nas 8 regras, beleza? Se ele não for válido, você vai falar qual regra que ele não passou. Alguns portugueses são lisboetas, beleza? Todos os portugueses são lisboetas. Todos os lisboetas são mexicanos? Claro que não. Porque lisboeta é quem nasce em Lisboa, em Portugal. Então todos os lisboetas são mexicanos. É uma proposição, uma premissa falsa. Alguns mexicanos são portugueses. Então também é falso. Muito bem. Termo maior, portugueses. Termo menor, mexicanos. E o termo médio, lisboeta. Ele também passou. Esse é um silogismo válido. Item 8, figura do silogismo. Essa é uma das últimas coisas que a gente vai ver, tá bom? Mas tem o item 9 também, a gente vai falar. A figura é muito simples, tá bom? Depende da posição do termo médio nas premissas, maior e menor. É a posição do termo médio. Primeira figura, o termo médio é sujeito, e na segunda frase ele é predicado. Vamos tentar assim, então vamos lá. Então na primeira figura ele é sujeito e predicado. A segunda figura ele é predicado e predicado. A terceira figura é sujeito e sujeito. E a quarta figura é predicado e sujeito. Vou dar um exemplo, vamos lá. Ó, então o termo médio, gente, o que é o termo médio? Aquele termo que se repete, não esqueça, pelo amor de Deus, é o termo que repete, tá bom? Então todo homem é mortal. O Antônio é um homem, logo Antônio
é imortal. Gente, vocês estão percebendo que eu não estou falando, não apliquei regra de silogismo nenhuma aqui, tá? Se esse silogismo é válido ou não, a gente vai ver depois. Então, ou seja, homem, ele é sujeito na primeira e ele é predicado na segunda. Olha lá. Então, olha aqui, ó, embaixo. Médio e médio. Ó, o M aqui, ó, MM. Tá bom? No segundo, olha lá, ele é todo homem racional. Ó o termo médio aqui, ó. O cão não é racional. Termo médio. Então tá aqui, ó, médio e médio. Tá bom? Não estou preocupado com a conclusão. A figura do silogismo é bem simples. Você só vai dizer pra mim qual é a figura. 1, 2, 3, 4. Então vamos lá. Terceira figura. Então ele foi sujeito, sujeito. Tá vendo aqui, ó? Ele foi sujeito aqui, foi sujeito aqui. Tá bom? Olha lá, sujeito, sujeito. Então ele é sujeito na primeira e sujeito na segunda. E o termo médio é predicado na primeira premissa e sujeito na segunda. Então tá aqui, ó, o termo médio, ele foi, o N foi predicado aqui e foi sujeito aqui. Tá bom? Então você só vai fazer o que? Você vai dizer pra mim se ela é primeira, segunda, terceira e quarta. Professor, como que eu vou fazer isso? Eu vou perguntar assim, qual é a figura de silogismo? Aí você vai colocar só o número. 1, 2, 3 e 4. Você vai olhar onde o termo médio está. Se ele for, ele vai ser supré, pré-pré, su-su e pré-su. Muito bem. Tá aqui, vamos lá, vamos avançar. Modo do silogismo. Todo silogismo pertence a uma figura, como vimos anteriormente, e a um modo. Indicação do tipo das três proposições silogismo. Muito bem. O modo depende da quantidade e da qualidade das proposições, ou seja, se são do tipo A, E, I e O. Então, gente, aqui também é a mesma coisa, é muito mais simples. São 19 modos válidos do silogismo. A primeira figura são válidos modos. A, olha aqui. Então, o que você vai fazer? Está aqui de novo a minha folha. Está aqui, ó, o tipo de silogismo. Então, por exemplo, se você pegar uma proposição onde a primeira A, olha lá, A. Tá aqui, ó. Então, o que é o A? Então, as três proposições são universal afirmativa. E. Então, ela é universal negativa, universal afirmativa e universal negativa. Você percebeu que ele seguiu até a regra. Por quê? Ele seguiu a mais fraca. Então, ele tem uma universal negativa e uma universal afirmativa. Lógico, o resultado tem que ser universal negativo, porque ele seguiu a mais fraca. A e I. Então, é uma universal afirmativa e uma particular afirmativa. Lógico, a resposta tem que ser particular afirmativa. E, I e O. E, I, O. Tá vendo aqui? Tá até na sequência aqui. Ó. Então, ela é uma universal negativa, uma particular afirmativa, tá aqui, desculpa, particular afirmativa e uma particular negativa. Por quê? Essa proposição aqui, tá vendo? Universal negativa, universal afirmativa, lógico, tem que ser uma particular negativa. Muito bem. Essa figura, tá vendo aqui, ó? Lembra aqui que é a figura? Então, é supré. Então, se você pegar três proposições universal afirmativa e a figura for a primeira, você já pode colocar lá no final na resposta, válido. Se você pegar uma universal negativa, uma universal afirmativa e o resultado também vai ser uma universal negativa, e for da primeira figura, ou seja, o termo médio for sujeito na primeira e predicado na segunda, e for esse E a E, você já sabe que ela é válida. É muito simples. Você vai olhar a figura. Se a figura bateu com essas proposições, essa tabelinha, pronto, você já sabe. Até coloquei aqui de novo. Ó. Tem várias combinações, né? Tem várias combinações para você fazer. Então, o que você tem que fazer? Observou a figura. Aonde está o termo médio? Beleza, você observou onde está o termo médio. Se ele for sujeito na primeira, predicado na segunda, e as três proposições for universal afirmativa, que nem essa primeira aqui, ó, que nem essa aqui, você já sabe a resposta, você já sabe que ele vai funcionar. Então, para que é essa tabela? É para ajudar você a poupar tempo.
Muito bem, então vamos para essa parte agora, que é a parte que interessa, que é a parte de como vocês vão fazer os exercícios, como vocês vão me enviar, tá bom? Vou explicar agora o passo a passo, tá bom? Fiquem em casa, lembrando mais uma vez, tá? Essa não é uma doença, ela é muito perigosa, e incentivem todos que puderem ficar em casa para se proteger, porque não tem cura. A proteção nossa é quarentena, para o vírus não se espalhar, tá bom? Beleza, vamos lá. Pegar aqui. Então, professor, onde eu uso a lógica no cotidiano? Essa é uma pergunta que muito aluno me faz. E eu vou dar um pequeno exemplo de como que isso funciona, tá bom? Olha só, esse exemplo tá aqui na tela. No frio vestimos casacos de lã para sair de casa. Ora, hoje está frio, logo saímos de casa vestindo casacos de lã. Tá vendo? É um exemplo muito simples, muito prático do dia a dia. Você usou 3 informações, na verdade, né? Porque você falou do casaco, de sair de casa, e você acrescentou uma terceira ideia, né? Que seria o nosso... você olha ali, você tem frio, e frio vai ser seu termo médio, é o termo de ligação, e o casaco de lã, e o hoje, que é o tempo, né? Tá aqui. Então você fez um silogismo bem simples, tá bom? Mas vamos continuar. Outra coisa que eu não falei para vocês, mas só para vocês terem noção, o que é uma falácia? Da mesma forma, o silogismo pode ter argumentos verdadeiros, mas que levam a conclusões falsas. Então o silogismo às vezes funciona, que ele é válido, só que a conclusão é falsa. E aí a gente chama de falácia. Olha o exemplo. Os sorvetes são feitos de água doce, que é uma premissa universal afirmativa, ou seja, todos os sorvetes são feitos de água doce. O rio é feito de água doce, que é uma premissa universal afirmativa, todo rio é feito de água doce. Portanto, o rio é um sorvete. Uma conclusão. E uma premissa universal afirmativa, que é todo rio é um sorvete. Olha pra você ver que engraçado, né? Sorvetes são feitos de água doce. O rio é feito de água doce. O rio é um sorvete. Olha que engraçado. Nesse caso, estamos diante de uma falácia. Vamos para o que interessa. Lição de casa. Em dupla. O arquivo vai ser enviado para roductov@hotmail.com. Gente, eu vou insistir para vocês mandarem para esse e-mail, por conta que meu e-mail do Gmail eu estou usando para a faculdade, tem muita informação da faculdade lá. E esse e-mail tem bastante espaço, tá bom? Vocês podem mandar para esse e-mail, hotmail.com, tá bom? Vocês vão fazer o seguinte, no campo lá, vocês vão fazer roductov@hotmail.com, o assunto, atividade de lógica formal 3 e 4. Aqui vocês vão colocar o terceiro que você tá bom? Isso aqui que você vai escrever para mim aqui no assunto. O corpo do texto você vai escrever aqui, ó, segue anexo D. Aí você vai colocar o nome, o número, o nome e o número da pessoa, tá bom? Então assim, atividade lógica 2. Gente, vocês fizeram a atividade do exercício 1 ao exercício 6. Depois a gente explica como que eu vou fazer para vocês, para mim poder ter esse exercício, para poder corrigir, tá bom? Qualquer coisa eu faço um formulário na internet, faço as 6 questões e vocês entram e cada aluno só responde 1 ou 2 questões. Eu ainda vou decidir como que nós vamos fazer, tá bom? Então não se preocupem com isso ainda. O que eu quero que vocês façam é o seguinte, o exercício do 7 ao 10, que é o que eu vou explicar daqui a pouco na próxima parte. Muito bem, tá bom? Então é o seguinte, como vocês vão mandar um e-mail para mim? É o seguinte, a maioria dos e-mails você tem aqui a caixa de escrever, tá bom? Você vai escrever sempre e-mail. No meu caso eu estou usando o Gmail, o meu Gmail que eu tenho. Você vai enviar para mim, que é o roductov@hotmail.com. O assunto é isso aqui. Aqui você coloca a série. E você vai escrever isso aqui no corpo do texto. Só isso. Segue anexo, arquivo D. É o nome completo do primeiro pessoa, o nome completo da segunda pessoa, o número e o número. Professor, como que eu anexo um arquivo? Primeiramente, eu vou deixar abaixo do vídeo os links para vocês baixarem os 3 arquivos, o arquivo do Word, do Excel e a apresentação do PowerPoint, que é essa aqui que vocês conhecem, né? É essa aqui que a gente começou desde lá no primeiro dia, tá bom? E aí vocês vão enviar. Professor, como que eu anexo? Ó, todo e-mail tem um clipezinho aqui, ó, anexar arquivo. Você vai
pegar esse arquivo, por exemplo, ó, vamos supor aqui, ó, exercício de lógica, que é, você baixou ele, fez, salvou, beleza? Clica aqui, abrir, tá vendo aqui? Ele vai carregar. E aí você envia para mim, tá bom? E eu vou explicar agora como que vocês vão fazer o exercício no Excel, tá bom? Depois que você entendeu, você baixou seu arquivo, fez todo o trabalho, escreveu, você debateu com a sua dupla pela internet. Então, pessoal, voltando aqui, eu tive que parar porque a gravação deu errado aqui, eu cometi alguns erros na gravação. Então vamos explicar a atividade. Como eu falei na parte anterior do vídeo, vocês vão mandar esse arquivo para mim por e-mail, tá? Vocês mandam por e-mail para mim. É um arquivo do Excel e um arquivo do Word. Eu vou primeiro falar do arquivo do Excel, tá bom? Vocês vão fazer o exercício 7, 8, 9 e 10 para me entregar, tá bom? Muito bem, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, tá? O arquivo, lembrando, esse arquivo ele está bloqueado em algumas partes. Por exemplo, se você tentar escrever aqui, você não vai conseguir. Tá vendo? Você não consegue. Tá vendo aqui? Você não consegue escrever. Porém, aqui, nesse espaço aqui, você consegue escrever. Aqui você consegue escrever, ó. Você consegue escrever. Aqui você consegue escrever. Aqui você consegue escrever. Tá bom? Então, lembrando isso que vocês têm que entender. Tá bom? Vamos pegar o primeiro exemplo aqui. O que eu quero que vocês façam? Complete o silogismo abaixo. Determine quantidade e qualidade, os 3 termos, verdade e falsidade de cada proposição, forma do silogismo e aplique as 8 regras para a validade de cada silogismo. Belezinha? Muito bem. Eu coloquei alguns silogismos, eu coloquei 3 silogismos aqui. 3. Você vai ter que colocar a resposta dele. Muito bem. Vamos lá para a primeira então. Alguns filósofos são utilitaristas. Quantidade e qualidade. Então ela é uma particular afirmativa. Muito bem. Stuart Mill é um utilitarista. Lembra que eu falei, tudo que é nome de pessoa, ele vira particular. Então essa aqui é uma particular afirmativa. Pode ver que o Excel já completa. Logicamente aqui vai ser particular afirmativa, tá bom? Logicamente vai ser. Os 3 termos, muito bem. Vamos lá para os 3 termos. O primeiro termo vai ser o maior, o segundo o menor e o terceiro o médio. Eu já coloquei, gente, já coloquei certinho. O termo maior é o termo da primeira premissa. O termo menor é o termo da segunda premissa. E o termo médio é o termo que se repete. Para ajudar vocês a entender esse exercício, você já vai fazer de cara o que repete. No caso aqui, é utilitarista. Muito bem. Tá aqui. Como que eu sei quem é quem? Lógico. Olha aqui. Utilitarista é utilitarista. Quem sobrou em cima? É o filósofo. Você vem aqui em cima, aqui escreve filósofo. E embaixo, Stuart Mill. Muito bem. Eu olhei para ver se estava gravando. Essa premissa aí você vai fazer verdade e falsidade. Alguns filósofos são utilitaristas? Verdade. Cuidado porque ele vai completar. Stuart Mill é utilitarista? É verdade. E aí a resposta vocês que vão fazer, porque aí não tem graça, né? A forma do silogismo. Então, alguns A são B, algum C é D, logo, também vocês que vão fazer a resposta, tá bom? A figura, lembra que a figura é o seguinte, é a primeira, que é sujeito e predicado, a segunda, que é predicado e predicado, a terceira, que é sujeito e sujeito, e a quarta, que é predicado e sujeito. Utilitarista, ele é predicado na primeira e ele é predicado na segunda. Então, ele é pré-pré. Então, ele é a segunda figura. Pode colocar aqui no meio, não tem problema, tá bom? Não tem problema. Ele é a segunda, tá bom? Eu vou mesclar, na hora que eu for anexar, eu vou mesclar essa parte para vocês, tá bom? Pode deixar. Eu vou mesclar essa parte e essa parte. Regras do silogismo. Aí é aqui que eu quero que todos os exercícios vocês vão fazer. Todos os exercícios. Você vai aplicar as 8 regras.
É simples. Quando você tem um modo, no exercício do Word vai ficar mais fácil, porque no exercício do Word tem um modo do silogismo, tá bom? Então você não se preocupe. Muito bem. Vamos aplicar as regras. Tá aqui. Aplicar as 8 regras. Primeira regra do silogismo. O silogismo só deve ter 3 termos. Tem os 3 termos? Tá aqui, você já colocou. De 2 premissas negativas nada resulta. Ó, as 2 são afirmativas. Passou. De 2 premissas particulares nada resulta. As 2 são particulares. Então você já vai colocar aqui, ó. Você vai colocar 3. Você já sabe que ele já errou, já não passou. Ele já é inválido. Mas vamos continuar. O termo médio nunca entra na conclusão. Aí que tá, você vai ter que olhar. Possivelmente você já vai perceber que na hora que você fizer a sua resposta, o termo médio não vai entrar na conclusão. Lembrando que o termo menor fica aqui, que é o sujeito, e o termo maior fica aqui, que é o predicado. Então, no caso, vai ficar como? Vou dar a resposta para vocês. Logo, logo, Stuart Mill é um filósofo. Então tá aqui. E ela continua particular afirmativa. Ela é verdadeira? Ela é verdadeira, porque Stuart Mill é um filósofo. Então logo, algum C é, aí eu troco aqui, ó, é A. Então muito bem. Então o termo médio não entrou na conclusão. O termo médio deve ser pelo menos uma vez universal. Essa parte que é interessante. Eu vou pegar aqui minha tabelinha, vou mostrar para vocês, ó. Então tá aqui, minha tabelinha, vou pegar. Então vocês estão vendo o seguinte. O termo médio, ele tá aqui, ó. As 3 são particular afirmativa, tá vendo, ó? O termo médio, ele foi predicado e predicado, tá vendo? Então ele é particular. Então o que acontece? Ele está dizendo o seguinte: o termo médio deve ser pelo menos uma vez universal. Se você olhar sua tabela, ele não foi universal, tá bom? Nenhum termo pode ser universal a conclusão sem ser universal nas premissas. No caso aqui, é tudo particular. Então nesse exercício ela não vai contar. Tudo bem? Então aqui, você vai fazer o que? Você vai colocar o 5. Você vai colocar aqui, vírgula 5. Muito bem. De 2 premissas afirmativas não se conclui uma negativa. Tá aqui. E a conclusão segue a mais fraca. Tudo bem. Então esse, ele é inválido. Muito bem. Tá bom? Aí vocês vão fazer esses exercícios aqui também, tá bom? Muito bem. Eu vou mandar esse arquivo em branco. Vou mandar esse arquivo em branco para vocês. O exercício 8. Dados o silogismo abaixo, determine como no exercício 7. Então você vai fazer a mesma coisa: quantidade e qualidade, os 3 termos, verdade e falsidade, a forma do silogismo, a figura do silogismo e a validade das regras, tá bom? Eu vou mesclar essas células para vocês. Agora, o exercício 9 e o exercício 10. Vocês vão fazer exatamente a mesma coisa, tá bom? Vocês vão fazer exatamente quantidade e qualidade, os 3 termos, verdade e falsidade, a forma, a figura e a validade do silogismo. Porém, professor, está em branco, o que eu vou fazer? Bem, vocês vão fazer o seguinte. Aqui embaixo eu coloquei, ó, são 4 exercícios que vocês vão fazer. Vocês vão vir aqui, tá bom? Eu coloquei a forma aqui embaixo, tá? Só para vocês terem aqui, tá bom? Aí eu vou, qualquer coisa eu já pego o que está aqui e coloco aqui nesse campo aqui, ó. Aí você vai fazer o que? Eu vou te dar a forma. Você vai criar o silogismo que você quiser, tá bom? Você vai criar, você não se preocupe. Ah, mas se você fizer e não valer, tudo bem, não tem problema. Então você vai ver aqui, ó, nenhum A é B, algum B é C, logo algum C é A. Então você vai vir aqui, você vai criar as suas proposições, vocês vão criar as suas premissas. Tudo bem? Lá. Continuando então. Como eu falei para vocês, eu já acertei aqui o arquivo, tá bom? Para poder mandar para vocês. E aqui já coloquei, tá? Depois vocês já vão conseguir fazer certinho, tá bom? Essa é a atividade que vocês vão me enviar. Como eu falei, o exercício de 1 a 6 a gente verifica depois, a gente conversa nos grupos.
por enquanto eu quero que vocês mandem apenas esse aqui e vou pedir para vocês fazerem um segundo, tá bom? Que é esse aqui, tá bom? Gente, isso aqui era uma atividade que eu dava em sala, vocês tinham vários dias para fazer. Na verdade, vocês vão ter vários dias para fazer, certo? Muito bem. E eu vou considerar até como prova, tá bom? Considero como prova, se tiver que avaliar e tal, tá bom? Então assim, vocês vão responder o seguinte. Essa é a tabela. Eu vou dar o silogismo para vocês. Vocês vão responder quantidade e qualidade, que é a letra A. Verdade e falsidade, você vai colocar V e F, os 3 termos. Letra D, a figura, primeira, segunda ou terceira. Modo do silogismo, tá bom? Modo do silogismo. Espera aí que eu vou mostrar pra vocês o que é o modo, só pra vocês lembrarem, tá bom? Tá, o modo do silogismo tá aqui. Então, A, E, A, I, E, O. Então é o tipo de proposição, tá? É uma proposição universal afirmativa, universal afirmativa, universal afirmativa. Então você vai vir aqui, ó, tá aqui o modo do silogismo. Então você, no caso, ó, se você vir aqui, ó, toda virtude é boa. Então ela é A. Toda virtude, toda justiça é virtude, A. E toda justiça é boa. Aí, olha pra você ver como que você... Aqui você coloca a forma, tá? Todo A é B, todo C é A e todo C é B, tá bom? Tá aqui. Aqui você já sabe que ele é válido. Por quê? Olha aqui. Tá vendo? Ele é válido. Você já sabe que ele é válido. Então você não precisa nem fazer mais nada. O que você faz? Quando você colocar o modo aqui, você só vem aqui na tabelinha e confere. Só que você tem que ter um detalhe, tá? Para a primeira figura. Tá vendo? Ó, olha só para você ver então. Vamos ver que figura que é esse aqui. Então, a figura dele, vamos ver. Então, virtude foi sujeito na primeira e predicado na segunda. Então, ele é primeira figura. Então, olha lá. Ele é válido. Então, você já sabe que o silogismo funciona. Então, você vai escrever aqui, ó. Válido. Acabou. E aqui você preenche as outras coisas, que nem você preencheu na planilha do Excel, tá bom? Só isso. É só isso por enquanto, tá bom? Gente, é o melhor que eu pude fazer, tá bom? E eu quero agradecer muito. Eu coloquei aqui, ó, no finalzinho aqui, ó. Vou colocar aqui. Parabéns. Parabéns, caro aluno. Você conseguiu sobreviver aos exercícios de lógica formal do professor Alan. Agora a próxima etapa fazemos a avaliação final, logo após começarmos as aulas de filosofia teórica. Gente, é um negócio muito complicado que a gente está vivendo, mas a gente tem que dar o melhor da gente para a gente conseguir chegar no nível de excelência no ensino, tá bom, gente? Eu não fiz uma live porque fazer uma live ensinando isso aqui é muito complicado, tá bom? Quero agradecer a cada um de vocês. Olha, foi difícil gravar esse vídeo. Eu gastei 1h30 para conseguir acertar o programa e gastei mais 2 horas, quase 3 horas. Agora é meia-noite e 42, eu tô gravando ainda. Eu fiz um estúdio aqui em casa e achei muito bacana gravar. Tô usando o OBS e tô usando o microfone de lapela, água, comida. Se vocês verem como é que tá a mesa abarrotada de coisa, tá bom? Mas é muito legal estar aqui com vocês, tá bom? Pessoal, agradeço de coração. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, assista o vídeo de novo ou me manda mensagem, tá bom? Não, professor, não entendi a parte tal. Vou colocar tudo no corpo do texto do YouTube. Vou publicar esse vídeo no YouTube.